maravilha! Estava conversando, meu irmão ligou da França ontem. Aí disse que ele foi cumprimentar lá uma vizinha deles, que completou 60 anos. Disse: olha, parabéns pelos seus 60 anos. Por que 60 anos? Eu só estou um dia mais velho do que ontem. Por que você mede em anos? Não é isso? É. Aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse ano que entrou, né? Que já entramos. Vamos ler em Josué capítulo 1. Toda vez que chega um novo ano, e o ano para mim é especial porque vem mais um aniversário, né? Então para mim, fim de ano, início de ano, é marcante, mais do que para as outras pessoas, porque para mim eu já sei que é mais um ano, né? Meu aniversário foi bem escolhido. E nós temos duas coisas contra nós, né? Duas coisas. Um é a idade. A idade ela vai acumulando e você morre. A minha probabilidade, se eu viver pela genética da minha família, eu agora que cheguei em 2/3 da minha vida, né? A média dos meus ancestrais tudo é de 90 a 95, nos dois lados, né? Então, eu me considero bem jovem, né? Bem jovem. Mas existe ainda a questão que Jesus vem. E esse é mais problemático para mim, em termos do fim do tempo, do que minha idade. Eu acho que isso aí está com mais sintoma do que o meu corpo. Você entendeu? E por isso que nós precisamos aproveitar o tempo. Hoje eu vou, inclusive, dar para você um salmo que fala sobre: ensina-me a medir o meu tempo. Nós temos que medir o nosso tempo, porque passa mais rápido do que a gente imagina. Ontem eu tinha 30, comecei a pastorear, hoje eu tenho 60. Assim, para onde foram esses 30 anos, né? E a sua vida também, você pisca, né? E já foi. Então, cada ano nós precisamos tirar um tempo para avaliar nosso ano anterior, porque nós só temos uma vida para servir o Senhor. A partir de hoje, você só tem, de hoje até o fim da sua vida, ou a vinda de Jesus, para você servir a Jesus. Você não tem todo o tempo disponível. Quem perdeu, já perdeu. Você não recupera aqueles dias. Então, por isso que nós precisamos contar todo ano, a gente precisa parar. E esse livro de Josué, sempre, esse primeiro capítulo, me chama a atenção. Todo ano novo eu penso nesse capítulo e eu vou compartilhar com você. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, que era o novo líder, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. 2014 está morto, tá? Não vem mais. Mas se o Brasil tivesse... Esquece a Copa. Perderam, acabou. Deixa de falar bobagem. O Brasil perdeu a Copa e acabou, não tem mais jeito, entendeu? Mas é tipo assim, quando a gente é assaltado. Quem já foi assaltado? Né? Todo mundo. Tá. Quem mora no Brasil é assaltado porque o governo assalta, né? Mas de qualquer forma, assaltado assim, aí depois que vai embora o susto, né? Aí a gente passa uns 3 dias pensando: puxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Se eu tivesse feito aquilo, eu acho que eu teria matado aquele cara. Mas na hora a gente fica só. Em 2014 morreu. Acabou, fini, over. Não vem mais.
O que você fez, você fez. O que você não fez, não adianta você chorar. E aí, essa lição de Josué. O que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito mais, acabou. Esquece. Bota sua cabeça em outro lugar. Não viva no passado. Alguns de vocês, quem poderia ter feito melhor em 2014? Ter chamado mais pessoas para Cristo, ter sido um testemunho melhor, lutado mais, empenhado mais, dado mais para missões. Esquece, não vai acontecer. Ano passado não. Mas esse ano você pode mudar. Sempre eu penso, eu tive uma experiência de morte, né? Alguns já sabem disso, uma vez eu morri. Justamente por isso que eu tenho um pouco de medo desse negócio de estrada. Fui numa estrada, levando jovens, né? E uma carreta bateu no meio do meu carro e botou o motor para cima do meu colo. Primeira vez que eu senti assim, como é que é bom ter um motor de 115 HPs no colo, as pernas toda torta lá dentro, né? O volante encostado aqui na minha coluna, encostado no ferro do carro. Mas sabe o que foi bom? É que você avalia rápido a sua vida. Você avalia. A primeira coisa que acontece quando o anjo vem matar você, ou o anjo vem salvar você e o outro tentou matar. Tem os dois jeitos, né? Às vezes o anjo tenta matar, no meu caso, o demônio tentou matar e o anjo me salvou, né? A primeira coisa que acontece, deixa eu falar o que vai ser, já vou te preparar, é o julgamento. O julgamento já é na subida. Tá? Você avalia tudo da sua vida. Você avalia numa velocidade que parece assim um supercomputador. Tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, você avalia. E se o demônio tinha que me pegar num dia, aquele foi o dia, porque, olha, tinha sido uns 6 meses fantásticos da minha vida em serviço ao Senhor. Eu dei graças a Deus na subida. Ainda bem que eu vou num dia bom, né? Já pensou você já subir com vergonha? Então, por isso que é melhor, eu garanto para vocês, não esperar o acidente. É melhor você avaliar de vez em quando. E eu acho que o início do ano é uma boa época, porque pela nossa cultura, nossa tradição, é uma época que a gente toma aquelas decisões, o curso que eu vou fazer esse ano, né? Se eu vou me livrar desse namorado esse ano, né? Alguns já estão pensando isso, né? Alguns estão pensando, não, eu vou casar esse ano. Aí outros estão pensando, não, eu vou enrolar mais um ano, né? Então, Deus chegou com Josué e disse assim, ó, olha, Moisés morreu, o passado é passado, o que deixaram de fazer, não vão mais fazer. Verso 3. Aliás, no verso 2 ele diz, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu prometi. Prepare para entrar em 2015. Entre bem em 2015. Esqueça o passado, tá? Esqueça as tristezas, esqueça o que podia ter sido, tá? Esqueça aquele pedido de casamento que você disse não e você se arrepende tremendamente, né? Esquece, 2014, agora 2015. Olhe para frente. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser os pés, eu darei para você. Essa é a promessa de Deus, em 2015. Mas olha só, Deus vai dar, mas você tem que botar o pé. Nada acontece para o cristão fora a salvação. A salvação é totalmente gratuito. Toda é obra de Deus. Mas as nossas obras, como filhos de Deus, a partir da nossa salvação, depende do seu esforço. A Bíblia diz que alguns vão chegar no céu como se
pelo fogo, né? Você vai chegar no céu, mas sem obra nenhuma. Você vai chegar de mãos vazias diante de Deus. Você vai ser uma vergonha. Por isso que a Bíblia diz que vai ter lágrimas. No dia do encontro com Jesus vai ter muita lágrima. Alguns de alegria, mas eu creio que a maioria de tristeza. Pelo que as pessoas deixaram de fazer, puderam fazer. Igual a lista de Schindler. Você lembra? Você viram aquele filme? Né? No final, poxa, esse anel poderia ter salvo mais 2 vidas. Mais 2 vidas. E nós temos que pensar dessa forma, porque nós só temos uma vida para servir a Deus, e nós não temos nem uma vida toda. Você só tem o que te resta. Então nós precisamos organizar e pensar e decidir, no início desse ano, que eu vou pôr os meus pés em lugares que Deus vai me dar. Porque Deus não vai te dar onde você não puser os pés. O que você quer fazer para Deus esse ano? O que você gostaria de fazer? Sua família já é do Senhor Jesus? Se hoje morrer, eles vão para o céu? Se os seus pais já são os seus irmãos, seus tios, seus primos, seus vizinhos, seus colegas de aula, aquele que senta à sua direita, aquele que senta à sua esquerda, aquele que senta na sua frente, atrás de você, os seus professores. Se hoje Jesus voltar, eles têm a garantia da vida eterna. Então são essas decisões que nós precisamos tomar de pôr o nosso pé. Nós temos que colocar o nosso pé, Deus vai nos dar, mas Deus não nos dá aquilo que nós não tentamos. Você tem que tentar. Você tem que orar. Interessante que a sorte acompanha aqueles que lutam. Você já notou? A sorte acompanha aqueles que lutam. As pessoas que querem as coisas, lutam pelas coisas, elas conseguem as coisas. A mesma coisa no reino de Deus. As coisas não acontecem. As coisas não vão acontecer. Você tem que fazer acontecer. Isso não faz de você mais salvo nem menos salvo. Nós estamos falando de obras que você vai apresentar perante o Senhor no dia da sua vinda. E não é para isso que nós estamos aqui? É para isso. É a parábola dos talentos, é os 5, os 3, 2, 1. Né? O que você vai fazer com isso? Deus tem te dado esses talentos e olha, aquele que recebeu 5 talentos, ele podia ter devolvido para Deus só 8. Não poderia? Os 5 mais 3. Já era, né? Já era 60%. Mas não, ele devolveu o quê? Ele devolveu mais 5. Ele devolveu 100%. Então, mas pelo menos ele devolveu, e o último que foi condenado, Deus diz, no mínimo você devia ter arranjado pelo menos uns juros. Um pouquinho do talento você devia ter devolvido. Aonde você puser os seus pés, eu vou dar para você. Aonde você focar, vai acontecer. Certa vez, numa discussão, numa conferência de pastores da linha calvinista de predestinação, que acham que as pessoas nasceram já predestinadas para o céu ou para o inferno, que Deus fez alguns para ir para o céu e outros para o inferno. Todo mundo ia para o inferno, mas Deus escolheu alguns para ir para o céu. Mais ou menos assim. Aí eu joguei essa pergunta aqui, aí nunca mais me convidaram para a conferência. Se um dia você chegar no céu e Deus disser assim, mas pastor, por que seu filho não está aqui com você? Pois é, não foi predestinado. Honra e glória a ti, mas meu filho não foi predestinado. E se Deus olhar para você e diz, mas quem não escolheu? Aonde está a terceira pessoa da Trindade? Ele não mora em você? Não é você que leva Deus para aquela pessoa que precisa de Cristo? Talvez foi você que não escolheu o seu filho. Talvez foi você que não escolheu aquele vizinho. E você está tentando culpar Deus.
como o que recebeu só um talento. No final ele quis culpar Deus. É culpa de Deus. Sabe por que? Pô, Deus, né? Deus duro, Deus da predestinação. Coloque os seus pés. Esse ano você precisa, Deus, eu quero ganhar assim, isso, essa pessoa, eu quero fazer isso. Tá? Eu quero ganhar meus pais. Eu quero ser uma influência na minha escola. Você tem que colocar os seus alvos. Sem alvos, aquele que planeja o bem, alcança. Quem não planeja, não alcança nada. Você tem que planejar. Eu sei que isso é um problema sério, né, para o jovem, porque o jovem, até os 24 anos, como eu conversei com uma jovem hoje, que completou 24, eu senti que ela, de repente, né, ela se lucidou. Né? Até os 24 você é controlado principalmente pelo sistema límbico, a não ser que você medita muito e o conhecimento de Deus entra na sua mente e você consegue se contrapor essa regra geral. Porque a Bíblia diz que Deus dá ao jovem mancebo a experiência, ou seja, o sistema racional do adulto, do ancião, se ele meditar na palavra de Deus. Então nós temos um segredo que os outros não têm. Nós temos uma forma de resolver esse problema que é natural, da gente só começar a pensar com o sistema do córtex pré-frontal, né, aquela parte que é raciocínio, uma parte mais deliberada, uma parte que pensa em consequências. Você já sabe tudo isso aí, né? Estão lembrados dessa, né? Já ouviram bastante. Então, tem gente que... Limbo é aquela brincadeira que você passa... Não. É mais ou menos, a mesma coisa. É límbico. Tá? Pensamento sem consequências. Você não pensa nas consequências. Vamos fazer uma festa lá no Urubuí. Sim. Puxa vida. Rapaz, não imaginei que ele ia morrer, olha. Límbico. Sobe ali na árvore de Natal, aí pula e dança, eu estou só vendo aqui. Aí cai e aqueles espetos de ferro. Pastor, não fiz por mal. Não, você fez límbico. Né? Você não pensou nas consequências. Né? São impulsos eletromagnéticos e não químicos. São muito rápidos, você faz e depois pensa. Darei o que você pisar. Você precisa pensar, você precisa planejar. Você precisa orar. Você precisa ver o sonho que Deus tem para você. E você alcança. Agora, o que é legal dessa parte toda aqui, no verso 5 ele diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém. Vai ter gente, já significa que pessoas vão se opor. Quando Deus fala que ninguém vai te resistir, significa que as pessoas vão se opor, mas não vão vencer. Deus vai te dar essa vitória. Ninguém conseguirá resistir todos os dias da sua vida. E assim como estive com Moisés, vou estar com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Diga isso aí. Nunca ele vai me deixar. E nunca ele vai me abandonar. Não me convenceram. Isso aí tá. Quando é que Jesus vai te abandonar? Nunca. Nem quando você está fazendo as suas leseiras ele não te abandona. Ele te mete o tapa, mas ele não te abandona. Nunca ele vai te deixar. Se você é filho dele, ele está preso a você o resto da eternidade.
e você a Ele. Ele nunca. Então, isso e Deus fala isso, porque nos motiva a entender que Ele está todo o tempo ali. Você comete o erro, Ele vai te pegar. Quantos jovens esse ano acharam que iam poder ser imoral e escapar? Deixa de ser besta. E se Deus não pegou, ainda vai pegar. Era bom tu já hoje à noite vai arrepender, Senhor, antes de que me pegue, porque aí fica meio suspeita quando pega e o cara se arrepende, né? Quando o cara se arrepende antes de pegar, é melhor, não é não? Mas Deus vai te pegar. Se você é filho, Ele vai te pegar. Então, primeiro Ele está dizendo, assim, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Então, tira seu cavalo da chuva, você não vai pegar sem eu te arrebentar. Você entendeu? Ele vai te pegar, Ele vai te acompanhar, Ele vai te abençoar, Ele vai te defender, ninguém vai poder te resistir, mas Ele está ali todo o tempo. Segundo, Ele fala isso porque Ele quer que você tenha coragem, Ele quer que você saiba que nada. Qual é a pior coisa que o assaltante pode fazer com você? Meter a bala na sua cabeça, no coração, e para você isso é ganho. Para isso você é ganho, você vai para o céu. Né? Eu orava por uma senhora que sofria muito, marido vagabundo, muito difícil, e maltratava, sabe? Aí eu orava, Senhor, livra essa mulher desse homem. Eu orei muito tempo. E Deus a livrou. Mas não foi do jeito que eu pensei. Não levou o homem, levou a mulher. E ela no outro dia estava livre, me deixaste livre, não tem mais problema de saúde, não tem mais problema com o marido, não tem mais problema financeiro, não tem mais problema nenhum. Então, a pior coisa que pode acontecer ao cristão, se você estiver preparado, é ir para o céu e já começar a curtir as suas férias. Lá é um eterno sonho de Natal. Então, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Agora, veja só, verso 6, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ele vai falar isso 3 vezes. Seja forte e corajoso. Diga bem alto. Seja forte e corajoso. Aponta o dedo para quem é importante aí. Aponta para o outro que é menos importante, mas é importante ainda. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essas palavras elas aparecem em muitos lugares nas Escrituras. Deus fala isso para Paulo também. Isso aqui é o conselho de Deus, diz, olha só, nos meus filhos aqui na terra, que me tem como meu, né, como Senhor, seja forte e corajoso. Agora vamos falar de forte. O que é ser forte? O que é ser forte? Primeiro, ser forte é deixar de ser controlado pelas suas emoções. Deus é um Deus de razão. Deus é um Deus lógico. Deus nos deu emoções para a gente curtir aquele momento. Mas não seja regido pelas suas emoções. Todo ano, a pessoa deixa a igreja. Esse ano não foi diferente. Esse fim de ano eu conversei com 2 ou 3. As emoções. O cara não gosta mais de ti, aí eu vou sair da igreja. Deixa ser besta, menina. Alguém fala uma coisa, te machuca. Se o diabo descobrir que você tem casca fina, vixe, nunca mais tu vai ter sossego na vida. Entendeu? Então, seja forte, não seja regido pelas suas emoções. Eu lidei agora no final do ano, nos últimos 2 meses, com umas 8 pessoas. Uns já trocaram de igreja, outros estão pensando. Triste. Uns dizem que eu prego muita bênção, outros dizem que eu prego muita maldição.
Um diz que a gente só preza que a gente trabalha. Outro diz que a gente não trabalha bastante. Mas em todos esses, na conversa vai vem, orando por isso, todos eles, todos. Sabe qual era o problema? Uma raiz de amargura. Lá de Hebreus capítulo 12, cuidado, essa raiz de amargura. Aquela palavrinha que alguém falou muito grosso, né? Aquela mágoa, alguém falou, alguém disse alguma coisa que não devia. Né? E tem pessoas que são mais suscetíveis do que outras. Tem pessoas que isso aí é mais aflorado. Deus criou você assim, então você tem que redobrar essa parte, seja forte, não seja controlado pelas suas emoções, porque se o diabo descobrir que ele consegue tirar você, nunca mais as pessoas vão deixar de falar coisa feia de você. Né? Aonde você vai, as pessoas vão falar, até quando você não imagina, o diabo vai estar falando coisa feia de você. Né? Então, seja forte e corajoso, não seja controlado pelas suas emoções, seja forte. Né? Como é que o palhaço diz? Seja homem, como eu sou homem, não é isso? Seja homem, né? Homem não chora. Vocês foram fantásticos. Palhaços foram fantásticos. No outro ano eu vou entrar como palhaço. Que aquela roupa do mago é muito quente. Primeiro. Segundo, seja forte e corajoso significa... Seja forte, não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Deus disse que, e é um problema, deixa eu falar, isso é um problema para... Quantos tem assim, mais de 10 anos já de crente, de igreja? Você já tem mais de 10 anos? Levanta a mão. Isso é um desafio para você, porque depois de uns 10 anos, a gente já fez tudo. Não tem mais ministério de dança nova, não tem mais acroarte que você não fez. Você já fez tudo, né? Você só falta ser pastor, para completar o ciclo. Né? Você já ouviu tudo. Né? Você já leu a Bíblia 3 vezes. Quando você começou naqueles primeiros 3 anos, cada mensagem, Deus falando comigo. Deus continua falando com você, só que hoje, né, é tipo feijão e arroz. Né? Você come, é necessário. Deus tem a mesma nutrição de antes, mas a primeira vez que você comeu aquela feijão, uau! Depois, quando você come aquilo todo dia, tem o mesmo benefício, né? Tem os mesmos efeitos também, mas já não tem mais aquele tchan, é tão valioso quanto antes. E Deus continua a falar com todo mundo. Por quê? Porque Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Pode contar que Ele não está falando, é você que está ficando meio surdo. Tudo era... Então, o crente não vai ter essas experiências. Por quê? Porque aquela novidade de criança, né? Vai ser mais rara. Mas ainda é o mesmo Deus que nunca te abandonou, nunca te deixou. E a nossa alegria vem de ver a nova geração. Eu já levei muitos grupos para Disney. E agora eu já passei essa bola para outras pessoas. Né? Mas assim, sabe o que é bom da Disney? Eu já andei tanto naqueles brinquedos, né, nos meus anos, que a primeira vez que eu fui, eu já era adulto quando eu fui. Cara, aquilo era meu sonho, né? Eu só sonhava com aquilo ali. E aquilo foi assim, uma emoção tão forte. Aí na segunda vez ainda um pouco, aí na terceira vez, na quarta vez é um saco, né? Na quinta vez é um sacão, né? Aí você não aguenta, mas assim, vamos brincar ali naquele ali que eu vou sentar aqui um pouquinho, né? Entendeu? Eu pego vocês na saída, né? E eu já levo a baciazinha para vocês vomitarem. Mas a grande alegria de levar, sabe o que é? É ver o olho do pessoal, né? É ver a alegria do pessoal. É ver aquilo que um dia eu senti na minha primeira vez. Né? E assim também, como adulto espiritual, você que tem mais de 10 anos de igreja, a nossa alegria vem de ver as novas pessoas aprenderem a ouvir Deus falar e sentirem Deus em suas vidas e mudarem, como o John estava falando. O John é um outro cara hoje. Né? E ver essas mudanças, eu fico olhando aqui, cara que era bandidão, aí cantando no sonho de Natal. Isso é uma alegria. Ué, isso aí eu não posso gritar, né? Porque o pessoal vai pensar que eu tomei caipirinha. Mas na hora dá vontade de gritar, né?
Porque eu vejo Deus mudando vidas, transformando vidas. Histórias que eu jamais posso compartilhar com as pessoas, que senão a polícia viria prender as pessoas. Mas são histórias fantásticas, né, de como Deus transformou as pessoas, e essa é a nossa alegria. Então seja forte e corajoso, não dependa das suas emoções, não vá pelas suas emoções, não seja preguiçoso, deixe de ser preguiçoso. E Deus diz assim, na sua fé não seja preguiçoso. É possível, depois de muito tempo, você começar a ficar preguiçoso. No dia que eu ficar preguiçoso, eu quero cair fora do ministério. Eu sempre falo para os nossos pastores, nossa equipe, que todo pastor ele quer um auxiliar, né? Pastor e pedreiro são a mesma coisa. Não seja preguiçoso. Quando o pastor diz assim, eu quero um auxiliar, eu quero ver uma nova frente de trabalho. Aquela pessoa que vem ajudar vai fazer alguma coisa que ele está fazendo hoje, e agora você vai abrir uma nova fronteira. Na minha infância, tinha o sonho, desculpe se você é português, mas o sonho do português. O sonho do português era despachar. Era chegar assim um momento na vida dele, que ele sentava atrás, criava a barriga grande, ficava atrás de uma carteira. Pega aquela ali, pega ali, olha. Vem ali, vê aquela pessoa ali. Ficava só olhando. E geralmente lá em cima de uma janelinha, né? Olhando os funcionários lá em cima. O barrigão. O sonho de todo dono de loja era ser o despachante, só. Aquele barrigão. Não, se ele fosse inteligente, sim, ele depois que começasse a crescer a coisa, ele colocava uma pessoa para cuidar ali dos clientes que estavam chegando, mas ele já podia abrir uma outra coisa e dobrar o valor da sua vida. Então não seja preguiçoso na sua fé. É fácil a gente virar preguiçoso. É fácil. Principalmente se você é um pouco fleumático. Principalmente se você nasceu no Amazonas. Principalmente se você é homem que nasceu no Amazonas. Né? Não é por nada aqui no mundo inteiro, né? As amazonenses, mulheres, são chamadas de amazonas, as guerreiras. E os homens? Eu já andei o mundo todo, eu nunca ouvi as pessoas falarem, os homens amazonas. Não. A mulher sim. Né? Nós já temos isso, né? Porque a gente herdou isso lá dos índios. Eu acho que é dos índios, né? O cara vai, pesca, depois ele vai deitar na rede, enquanto a mulher faz o resto. Né? Cuida dos filhos, faz filho, cuida dos filhos, faz a comida, depois, quando não tem mais nada para comer, aí você sai para a caçada de novo. Vai passar um tempo lá com o Yanomami, é assim mesmo, aí ele se mexe. Quando não tem mais nada para comer, ele se mexe. Né? Então isso passou um pouco para a nossa cultura. Por isso você pode ver, as amazonenses, elas adoram um paulista, né? Descendente de italiano ou alemão. O cara chega aqui, pinta e borda, pega quantos que quiser. Por quê? Porque, mas olha, nossa igreja é diferente. Por quê? Porque nós somos fortes e corajosos. Nós vencemos a cultura. Né? Não precisa a nossa casa ser suja, nossa igreja ser suja. Porque a gente mora num lugar que a cultura é suja. Que as ruas são sujas, tudo desorganizado. Nós pomos, e Deus nos chamou para sermos diferentes. Nós podemos vencer a nossa cultura. Tem coisa na cultura que é boa, tem coisa que é ruim. O apóstolo Paulo diz lá para os cretanos, olha, cuidado com esse pessoal que é um bando de preguiçoso e barrigudo. Olha, o apóstolo Paulo. Então, tem coisas em cultura que precisa mudar. Tem coisas que são excelentes. O excelente do amazonense. É uma alegria danada, não é não? Tudo é uma alegria. O que é ruim? Por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? E Deus então diz, seja forte, significa, não dê vez à sua preguiça. E não seja mole. Quando você faz as coisas, faça com garra. Eu gosto do sonho porque o pessoal trabalha com garra. Mas não trabalhe só com garra no sonho, trabalhe todo tempo com garra. Né? Quando você limpa com garra. A Bíblia diz que o diligente, a pessoa que trabalha com garra, ele vai servir diante de reis. Né? Aquele cara que limpa as mesas assim. Você já foi em lanchonete?
Pessoal que anda com garra. Pelvis primeiro. O pelvis do Elvis. Né? Seja forte. Não dê mole. Não deveis para o velho homem. Meu maior inimigo não é o diabo. O diabo já sabe que ele perdeu e geralmente ele está correndo. Eu trato o diabo que nem aquele pitbull que me atacou. Digo, ó, ou eu ou ele morre, e vai ser ele. Entendeu? Então o diabo, ele sabe que já perdeu. Ele sabe quando você tem Cristo de verdade. O meu maior inimigo, adivinha quem é? Eu, meu velho homem. Meu velho homem é tudo que o seu é. É bicho nó cego. É pilantra. É vagabundo. É mulherengo. Acho que o meu velho homem só não é drogado. Mas o resto, entendeu? E não é outras coisas. De qualquer forma. Tem duas coisas que o meu velho homem não é. Mas o resto é tudo. Eu perguntei uma vez, eu estava numa reunião com meu pai, eu digo assim, esse negócio passa, esse negócio de... Porque, para mim, assim, existe... Alguém disse que meu nome é foi muito bem colocado. Eu tenho uma paixão por Deus, e depois de Deus, eu acho que as mulheres são as coisas mais lindas no mundo. Eu não posso dar vez ao meu velho homem. Você não pode dar vez. Porque o velho homem, você dá 1 centímetro, ele vai 1 metro. Você sabe como é que é. Eu vou dar 6. Né? É igual a caixinha de Pandora, né? Quando abre, não tem mais como. Segundo, ele diz, seja corajoso. Corajoso significa, não tenha medo de vestir. Às vezes na minha juventude eu pensava assim, cara, eu só estou trabalhando para Deus, só estou trabalhando para Deus. E olha, deixa eu falar para o jovem assim, você precisa ainda estimar a sua família é importante. Você precisa amar a sua família, você precisa tirar um tempinho. 2 minutos por dia com a sua família. Eu estou falando isso para você, eu falo com você, você tem que passar, você tem que dizer para sua mãe, dê um abraço nela, diga que você ama, diga para o seu pai que ele é bacana, entendeu? Até se você for assim, inteligente, você precisa fazer isso, entendeu? Você precisa elogiar. Isso faz bem as pessoas entenderem que você preza, que você vê que eles, pelo menos, você conseguiu chegar até aqui sem morrer, então eles já fizeram alguma coisa, né? Positiva. Você precisa prezar a sua família, os seus irmãos, tudo isso aí. Sua avó. Mas deixa eu falar o que eu falo para os seus pais, quando ele vem assim, pô, meu filho só quer estar na igreja toda hora. Era melhor ele estar numa galera ou drogado, não era para traficante, era muito melhor, Vou falar com ele, ver se ele tem uma boca de fumo lá, ver se ele, né? E lá consome bastante tempo. Às vezes nossos pais não pensam, né? Não é melhor que ele esteja aqui? Ou do que sim, a sua filha tem um prostíbulo ali também. Ela podia estar lá. Podia estar na pornografia. Então, às vezes, os pais não pensam bem e eu ralho com ele, mas eu ralho com você porque você precisa, né? Você precisa, aquele coração de mãe que vai perder você. Você vai casar um século desse. E ele está pensando nisso. Então, preze, seja forte e corajoso. Não tenha medo de servir a Deus. É isso que eu estou falando para você. Não tenha medo. No meu tempo de jovem, eu trabalhava muito na igreja. Eu acho que eu não trabalhava tanto quanto vocês, mas naquele tempo não tinha tanto trabalho. Não tinha negócio de sonho de Natal. Mas eu fazia visita todo sábado. Para mim não era santo sábado, não, era todo sábado mesmo, era todo sábado. Né? Fazer visita, bater nas portas, convidar. E o pessoal não vinha, batiam só a porta na cara e eu assim, todo sábado, todo sábado, todo sábado. Aí depois saí do ministério de bater nas portas e fui para o ministério de ônibus, convidar o pessoal para vir pegar o culto. Aí esse era pior, porque aí você de manhã, domingo, você tinha que acordar para ir pegar o pessoal. E depois levar de novo o pessoal. E às vezes eu pensava, caramba, isso é vida para um jovem bonito como eu?
será que vale a pena eu estar investindo tanto tempo na obra de Deus? Eu via, às vezes, meus colegas que não investiam assim, agora vamos, agora se passaram os 30 anos, agora veja a vida deles. Muitos estão mortos, zero à esquerda, e vamos falar disso aqui, Deus, a Bíblia diz, Ele vê tudo que você faz. Ele diz que você vai ter uma grande colheita de justiça, se não cansares, se não cansar. Então vale a pena sim, vale a pena ser fiel, vale a pena a batalha. E tem hora que você pensa que, cara, está todo mundo se divertindo, sim, e a maioria está indo para o inferno. E você vai sair bem. Não tenha medo de investir. Não, seja corajoso. Não tenha medo de investir na obra do Senhor. Não tenha medo de mostrar Jesus para os seus amigos. E às vezes a gente fica e o pessoal assim, não tenha medo. Deus vai honrar você. Tá? Bota a sua boca no trombone. Tenha coragem. Se é mais fácil vestir uma camisa, então bota a camisa, 100% de Jesus, nova igreja, o importante é ter nova igreja batista atrás. Mostre Jesus na sua vida. Mostre Jesus. Hoje um vizinho meu, que eu nem me lembrava do episódio, né, a minha rua é pequena, ele fechou a rua, quando ele foi se mudar para lá com o caminhão. Aí eu quis descer, aí eu cheguei com jeito. Dá para arredar um pouquinho, o caminhão para me passar. Aí ele estava chateado, eu não me lembrava disso. Mas sabe uma coisa com ele? Eu decidi, isso eu tinha esquecido. Aí hoje eu vi ele lá em cima, ei, quer umas mangas? Estava com uma sacola de mangas, e uma jaca. Aí ele disse, para mim? Aí fui lá em cima, aí eu venho tratando, convidando, ele já veio várias vezes aqui. Aí hoje, quando eu dei para ele, disse, Davi, eu quero falar uma coisa, que está me pesando há anos. O quê? Não, deixa eu falar. Eu quero pedir perdão, porque eu fui grosso contigo na primeira vez que eu te conheci. Digo, comigo? Sim, ouça o que eu estou falando. Eu botei meu caminhão, você não se lembra, não? Não me lembro não, mas sabe o que Deus está tocando na vida dele? Sabe por quê? Porque você não pode deixar isso tirar do seu sério, né? Eu podia ter criado uma briga lá, né? Mas não, eu já veio várias vezes, o filho dele já veio, a mulher já veio, já vieram para nossos encontros. E talvez ele já tenha até Jesus. Eu tenho essa impressão. Está numa outra igreja, mas já tem Jesus. Então, não tenha medo de deixar Deus brilhar na sua vida. Transparecer. E quando as pessoas perguntam o porquê, fale. Fale porque você não está na imoralidade, na gandaia, nas drogas. Fale porque o seu Senhor é Jesus. Planta a semente. Não tenha medo. Seja corajoso. Não tenha medo de ficar para titia, para titio. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai te deixar. 50% dos homens, por mais bonito que ele seja, até cristão, vai te deixar. Mas Deus nunca vai te deixar. Então não se preocupe com isso. Não deixa isso te tirar do sério. Verso 7, seja forte, agora ele vai ser, e muito corajoso. É preciso muita coragem. Aí ele vem e ele fala umas coisas importantes no verso 7. Somente seja forte e corajoso, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Ele mandou pisar, não foi? Mas sim, mas você tem que pisar direito. Tem que pisar com a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que mostra como é que a gente pisa. Alguém recentemente falou assim, pastor, acho que esse negócio de como é que é o que fizeram? O desafio radical e meditação. Não adianta a pessoa estar meditando só para meditar e decorar um monte de versículos.
Minha resposta. Deixa você ler, rapaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta em vão. A palavra de Deus não volta em vão. É tipo qualquer alimentação. Tem alimentação que a gente come com maior alegria. Tem alimentação que a gente empurra a goela abaixo. Tem alimentação que a gente come só porque a mamãe falou que ia dar R$ 5 se a gente comesse. Mas todas as alimentações elas vão ter. Vão fazer bem. Então continue, tá? Continue. Continue a estudar a palavra de Deus. Mesmo que seja só para você não passar vergonha lá no seu grupo de amizade. Vai fazer bem. Vai fazer bem. Tenha esse cuidado de obedecer. Tiago capítulo 1, verso 25, capítulo 1, verso 25, diz que se você continuar a fazer isso, sempre colocando a palavra de Deus na sua vida, sempre colocando a palavra de Deus, isso aqui um dia vira a sua sorte. Isso molda a sua forma de pensar. O que você bota para dentro é o que forma você. Deus usa essa palavra na sua vida. Deus transforma. Deus usa a palavra para transformar a vida de outras pessoas também. A palavra de Deus nunca vai voltar em vão. Então eu incentivo você esse ano, olha assim, você vai pisar, você vai fazer os seus planos. Mas faça isso com muita palavra do Senhor. Deus diz, obedeça essas coisas. O que Deus diz no Novo Testamento que é importante? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu irmão, não falte os cultos. Deus diz, não falte os cultos. Não falte os cultos. Não falte os cultos. Mas que isso é muito legalismo. Eu não sei se é legalismo ou não é legalismo, mas está lá, escrito. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não falte o culto. Não falte o culto. É uma lei? É uma lei. Deus mandou. O que Deus manda no Novo Testamento é para nós. Entendeu? No Velho Testamento era o Velho Testamento. No Novo Testamento é para nós. E ele diz, não falte o culto. Não desista. Não permita que pequenas brigas tirem você do sério. E tudo que você fizer, uma ordem do Senhor, tudo que você fizer, faça para Deus. Outro dia eu conversando com alguém, eu disse assim, mas por que você não está fazendo direito assim o seu trabalho? É porque eu estou chateado com o meu líder de ministério. Ah, você está trabalhando para o seu líder de ministério. É isso, é? Eu digo, pois é, então cai fora. Cai fora porque não é para ele que você... Ele está só ali gerenciando. Você está trabalhando para Deus. Entendeu? Sempre é para Deus. É para Deus. É para Deus, não é para o nosso líder de ministério, não é para um pastor que você está trabalhando, não é para o seu, sei lá. Para Deus, não esqueça disso. É para Deus. É para Deus. E Deus diz, faça o seu melhor, faça como para o próprio Cristo. Se você estiver lá na sua empresa, faça como para o próprio Cristo. Você está limpando? Faça como para o próprio Cristo. Está lavando louça? Como para o próprio Cristo. Ele é o nosso alvo. E tem mais, Ele aceita tudo que você faz. Ele vê e Ele paga. E Ele te preza por isso. Ele vê que você está fazendo isso por Ele, para Ele. Verso 8, que a palavra esteja na sua boca. Que a palavra esteja no seu coração. Para que você possa obedecer. Mas somente, verso 9, seja forte e corajoso. Aí ele dá duas negativas. Significa, não, olha só, seja forte. Deus define aqui, no verso 9, ele define forte e corajoso. Primeiro, vamos ler o verso 9. Aí vamos encerrar. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem se desanime. Nem se apavore. Não se apavore, seja corajoso. Não se desanime, seja forte. Seja forte, não desanime. Não se desanime. Seja corajoso, não seja medroso. Seja forte. Eu não ouvi. Não se desanime. Seja corajoso. Não seja medroso. Não seja medroso. Seja corajoso. Não se desencoraje. Seja forte.
Seja forte e corajoso. Nesse ano, Satanás vai tentar desanimar. Falei para alguém, olha, todo ano vem ameaças e pastor presidente é ruim. É ruim ser pastor presidente porque eu quero ser pastor, mas sem ser presidente. Eu não estou vendo assim alguma forma que eu possa fazer isso. Entendeu? Como é que eu posso dar meus pitacos, né? Sem ser responsável. Esse é o sonho de todo mundo, né? Só mandar sem ser responsável. Aí toda vez tem ameaça. Vem pai de jovem, ameaça. Levar para a justiça. Eu fico pensando, cara, eu já fui para a justiça antes, eu não gosto de justiça, eu faço tudo para ir para a justiça. Mas sabe uma coisa? Eu nunca bati no cão, eu nunca ganhei do cão numa justiça. Então vamos, você quer? Bora! Meu advogado é grande, eu não vou temer não. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Esse ano, na hora que der aquela desincentivada, aquela moleza, seja forte. Por quê? Olha só como aqui encerra. Pois o Senhor, o teu Deus, Ele é teu Deus? Jesus é teu Deus? Eu não ouvi. Quem é teu Deus? Pois o Senhor, teu Deus, Jesus, estará com você por onde você andar em 2015. Não se esqueça nenhum segundo. Que Deus lhe abençoe.